professor Fernando nos falou na aula passada sobre a sociedade contra o Estado. Vimos como era a sociedade no Antigo Egito e no antigo regime europeu. Existem duas formas de resposta para o Estado, a resposta da sociedade, a resposta despótica e a resposta política. Observamos a origem e a finalidade da vida política. A origem e a finalidade da política é regular a ação entre os homens. A finalidade seria, o bem comum, a arte de bem governar. Boa aula! Oi pessoal, tudo bem? E aí, como estamos? Vamos então retomar nossa aulinha de ética. E eu quero então, hoje nós vamos ver, da moral para a ética. Retomando o conceito da nossa primeira aula, você se lembra a origem da palavra ética? Ética, do grego, a palavra grego ethos, significa costume. Em latim, essa palavra, costume, é mores. Mores significa costume. Portanto, ética também pode ser chamada de filosofia moral. E o que é a ética, a filosofia moral? É um conjunto de valores que toda sociedade tem. Toda cultura, toda sociedade, todo povo tem os seus valores. Aquilo que é certo, aquilo que é errado, o que é o bem, o que é o mal, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, o proibido e o permitido. Ora, como é que a gente aprende isso? Você já percebeu que esses nossos valores, a nossa moral, depende das condições que a gente vive, depende da nossa educação, depende da nossa família, depende da religião, do trabalho, da escola, ou seja, até classe social, o grupo social a que a gente pertence também vai determinar isso aí. Ou seja, esses valores, nós aprendemos da sociedade, e valores bons, aquilo que deve ser feito, e quando a gente segue esses valores, nós somos recompensados. Quando a gente infringe, quando a gente transgride esses valores, nós somos punidos. Qual seria a origem da ética? Quem começou a pensar pela primeira vez essas coisas? O primeiro pensador, o primeiro filósofo a conversar sobre isso foi Sócrates. Sócrates, um filósofo grego, viveu na Grécia 2.300 anos atrás, século IV a.C. Você sabe que Sócrates não escreveu nenhuma linha. Imagina só, como é que um pensamento de 2.300 anos atrás chega até nós se ele não escreveu nada? Mas ele teve discípulos. Os discípulos de Sócrates que vão anotar aquilo que ele tinha pensado. O primeiro e mais importante discípulo de Sócrates é Platão. E depois Aristóteles. Esses dois filósofos, Platão e Aristóteles, eles nos contam que Sócrates, ele saía percorrendo as ruas da cidade de Atenas e perguntando para a população, seja jovem, seja velho, ele perguntava sobre os valores, sobre aquilo que os gregos acreditavam, sobre aquilo que os gregos confiavam. E ele fazia perguntas que aparentemente eram simples, mas na verdade essas perguntas eram desconcertantes. Os gregos ali não sabiam como se posicionar diante daquilo. O que o Sócrates perguntava? Por exemplo, olha como é simples. Ele perguntava o que é a coragem? O que é a justiça? O que é a amizade? O que é o amor? O que é a virtude? O que é o bem? E as pessoas respondiam aquilo que lhes havia sido ensinado. Elas não pensavam muito. Primeiro titubeavam e aí respondia. O bem é quando a gente faz aquilo que é certo. E aí Sócrates insistia. Mas o que é certo? O que é certo? O que é certo é aquilo que não é errado. Mas o que... E aí a pessoa ia ficando... Tinha ateniense que chegava a se irritar. Ficava zangado e saía de perto. A outra condição seria justamente o que o Sócrates queria é que as pessoas parassem para refletir naqueles valores, parassem para pensar naquilo. E a partir disso, poxa vida, tirar um conhecimento daquilo. Você sabe que esse método que o Sócrates inaugura,
de você, que é um método de reflexão, um método de você pensar, né, em alguma coisa e através do pensamento racional procurar respostas, esse método se chama maiêutica. Dizem que isso tem a ver com inclusive com a mãe do Sócrates. A mãe do Sócrates, ela era parteira. Ela ajudava as mães, né, a darem à luz a seus filhos. E justamente uma parteira, ela ajuda, né, a mãe a dar à luz. O Sócrates fazia a mesma coisa. Através das perguntas desconcertantes, ele ajudava, né, a chegar-se no conhecimento. Aliás, tem uma máxima do Sócrates que eu acho que todo mundo conhece. Você já deve ter ouvido falar. Aquela máxima que é assim: sei que nada sei. Olha que coisa mais bonita, né? Porque o Sócrates, ele era um sábio. E qual era a relação dele com o conhecimento? Uma relação de humildade. Quer dizer, por mais que você saiba, você sempre tem algo a aprender, você sempre tem algo a descobrir. Quer dizer, sei que nada sei. Se nós fôssemos, hoje em dia, sair pelas ruas fazendo as mesmas perguntas que o Sócrates fazia há 2.300 anos atrás, você não fica curioso? Qual seria a resposta das pessoas? É justamente isso que nós vamos fazer numa enquete de rua. Vamos? Eu queria que você prestasse atenção, né, nessa enquete. Vamos perguntar para as pessoas aquilo que Sócrates, né, as mesmas perguntas de Sócrates há 2.300 anos atrás, e vamos ver o que eles respondem. Vamos lá? Presta atenção nessa enquete. Você pode participar de uma aula de filosofia aqui, que eu tenho que fazer umas perguntas, as mesmas que o Sócrates fazia há 2.300 anos atrás para os cidadãos atenienses. Nós estamos fazendo hoje em dia para ver o que a galera está respondendo. O que é a justiça? A justiça? Putz. É como você, impor alguma coisa ou outra, se é justo ou não, no meu modo de ver. E o que seria o bem comum? Aquele que atinge a todos, indistintamente. O que é a amizade? Uma responsabilidade, simplesmente uma troca de compromissos. Não é só o conceito de ser amigos. Por favor, aqui vocês. O que é a amizade? Nós somos amizades. E o que é o amor? É tão difícil dizer. Ai, meu Deus. Eu nem sei o que dizer. Boa tarde. Por favor, poderia me responder umas questões? O que é, no seu entender, a amizade? É um vínculo que duas pessoas têm entre elas, né? Que estabelecem uma certa intimidade, de confiança. O que é a justiça? A justiça é algo que todos nós, humanos, pretendemos e não alcançamos. Bom, sei lá, né? Não sei como explicar. O que é a virtude? A virtude é uma coisa tão linda, tão divina, que poucas pessoas têm. A virtude. Você tá botando para quebrar, hein? E o que é a coragem? Coragem é outra qualidade muito bonita nas pessoas. Para mim, eu acho que é todo dia, é o levantar, é o correr atrás, é o sonhar, tudo isso. É um dom, não é para todos. Vocês viram só? Apesar das perguntas parecerem simples, as pessoas sempre tomam um susto, né? Titubeiam ali, não sabe direito o que dizer, ri, melhor falar que não sabe, não é mesmo? Deve ser muito parecido, né, com o que o Sócrates ouvia há 2.300 anos atrás, lá na Atenas Antiga. Você sabe que Sócrates ainda nos dizia que só o ignorante é incapaz, né, de realizar o bem, é incapaz de uma vida virtuosa. Porque aquele que conhece o bem, esse vai praticar virtude, esse vai ter uma vida moral, uma vida virtuosa. Repara, nós estamos conversando sobre os desejos, sobre as nossas paixões, aquilo que a gente quer fazer, aquilo que vem de fora, né? Como um desejo, uma vontade que a gente tem de fazer as coisas. Né? Várias coisas que a gente durante o dia, enfim, milhares de desejos, né, ao longo de uma vida. E o sujeito moral, o sujeito ético, é aquele que não se deixa guiar
por esses desejos, pela tirania, né, dos desejos, pelas paixões, pelo menos não imediatamente. Ele sabe que ele tem que seguir a sua vontade racional, ou seja, a sua razão deve educar a sua vontade, a razão como educadora, né, dos desejos. Estamos falando tanto de desejo, eu me lembro de uma música dos Titãs. Você deve ter ouvido já essa canção, que fala muito de desejo, né? Desejo, necessidade, vontade. Fala de, né, que a gente não quer só dinheiro, a gente quer comida, diversão e arte. Vamos escutar um trechinho dessa canção para pensarmos nisso aí? Vamos nós, escute um pedacinho da música. Desejo, necessidade, vontade, desejo, necessidade, vontade. Você viu, né? A música fala de muitos desejos, né, e necessidade. A gente quer arte, a gente quer comida, a gente quer dinheiro, felicidade, quem não quer, não é mesmo? Mas vamos pensar uma coisa. Será que a gente pode seguir esses nossos desejos, esses nossos impulsos, assim, sempre que a gente queira? Sempre que a gente quer alguma coisa, a gente vai e faz. É possível isso? Isso não é possível. Justamente quando a gente segue, né, os nossos desejos cegamente, quando a gente sofre a tirania, né, da nossa vontade, nós estamos justamente nos negando a uma vida em sociedade. É impossível, se todo mundo fosse fazer aquilo que sentisse vontade, aquilo, né, se todo mundo fosse suprir o seu desejo imediatamente, seria impossível, né, a nossa vida em sociedade. Portanto, nós temos que nos guiar pela nossa consciência crítica. O sujeito autônomo é aquele que tem a consciência crítica, a consciência moral de conseguir adiar, né, os seus desejos, adiar as suas vontades. Você vai hierarquizar os seus desejos, né, e vai dizer, esse eu posso fazer, esse eu não posso realizar nunca. Esse aqui eu vou deixar para mais tarde. Bom, vamos conversar um pouquinho sobre sujeito autônomo, olhando aqui o nosso PowerPoint. Desejo versus vontade. Repressão. Ora, como que a gente vai educar nossa vontade? Com repressão? Ou seja, com aquilo que seja proibido? Não, porque a repressão é algo que vem de fora. E justamente a palavra autonomia é algo que vem de dentro. Chegamos onde eu queria, heteronomia. O que é hétero? Hétero é aquilo que é diferente. E o que é nomos? Nomos é lei. Ora, heteronomia significaria uma lei que é imposta, uma lei que é diferente daquilo que eu quero, uma coisa que vem de fora. Repara que a heteronomia é o mundo da criança. O mundo infantil é, por excelência, o mundo da heteronomia. Você já deve ter visto, né? Reparou a criança em supermercado, por exemplo? A gente vê essa cena o tempo todo, não é mesmo? Tá a mãe lá arrastando a criança pelo supermercado, aí a criança invoca com alguma coisa na prateleira, eu quero isso e quero agora. E aí a mãe fala, não pode agora e tal. E o que nós temos? Geralmente a criança começa a chorar, e até tem aquele comentário assim de mãe, não é mesmo? Não pode fazer aquilo que a criança quer, não é tudo que a criança quer no momento que ela quer.
não é mesmo? É educação. Ela tem que aprender que tem hora que pode, tem hora que não pode. Mas o mundo da criança sempre tem que ser dito para ela, né? O que pode, o que não pode fazer. Então aí nós temos a heteronomia, algo que vem de fora, uma lei que vem de fora. Já na autonomia, olha a palavra. Então você encontra de novo nomia, que seria nomos, lei, né? E auto. Auto é o próprio, aquilo que vem de você. Ora, o sujeito autônomo é aquele que a vontade, né, é parte de dentro, né? Ele sabe aquilo que pode ser realizado naquele momento, aquilo que tem que ser deixado para depois, aquilo que não pode ser realizado nunca. Autonomia, portanto, é autodeterminação. Virtude. O que a virtude tem a ver com tudo isso? Primeiro vamos ver de onde vem a palavra, por favor. Virtude, né, do latim vir, significava homem. Você vê, em português nós temos a palavra varão, varão que significa também homem, né, o masculino. Virtus significava poder, potência. Virilidade, nós estamos trabalhando, o mesmo radical, né? Mesma palavra. Virtus, potência, né? Virilidade, é força, é poder. Então repara, todos esses radicais, né, nos falam de, né, uma coisa que tem relativa a homem, a potência, a força. O que seria, portanto, a virtude? Ora, a virtude é justamente o empenho, é a força com que o homem se dedica a realizar o seu dever. E qual que é o dever que nós temos que realizar? O bem, né? Nós temos que realizar uma vida ética, não é mesmo? Seguir, né, os valores para ter uma vida ética, justa e feliz. Nós vamos agora fazer um intervalo e na volta nós vamos conversar mais um pouquinho sobre virtude, tá certo? Então, bom intervalo para vocês. Oi pessoal, e aí, curtiram o intervalo? Bom, voltamos conversando sobre virtude. Existem diversas posições daquilo que a gente pode chamar de virtude ao longo do tempo. Por exemplo, na Grécia Antiga, para os gregos antigos, virtuoso, homem virtuoso, era o guerreiro belo e bom, era aquele que tinha coragem. Coragem é a principal virtude para os gregos antigos. Já para o filósofo Platão, a virtude consistia em você dominar o corpo. E esse domínio do corpo se dava através da razão. Quer dizer, virtuoso era o homem compromissado com a razão para dominar o corpo, conseguir chegar num estado de ascese, onde você não seguiria cegamente os seus impulsos, os seus desejos. Para o Aristóteles, Aristóteles tem uma concepção muito interessante do que é virtude. A virtude seria um meio termo, seria uma equidistância entre dois vícios. Então, repare esse exemplo. Coragem é uma virtude, certo? E quando falta coragem, o que a gente tem? A gente tem a covardia. Covardia é um vício. Quando sobra coragem, você tem a temeridade, que também é um vício por excesso. Quer dizer, o Aristóteles então dizia, né? Virtude é aquilo que tem que ser realizado. Quando falta ou quando sobra, você estaria no campo então dos vícios. Repara que a Igreja Católica, né, o cristianismo, nos deu outras virtudes. Você tem, por exemplo, as virtudes teologais, né, que é a fé, a esperança, a caridade. Você tem, né, a virtude, ela pode ser diferente, né, conforme o período que você esteja, conforme a sociedade, conforme, né, o período histórico. Veja, a ética para os antigos, a ética dos antigos. Estamos lá na Grécia Antiga ainda. Uma vida virtuosa, eles têm três concepções, né, de ética. Primeira concepção, a concepção é o racionalismo. Ou seja, a vida virtuosa dependia, né, da razão. A razão é que vai guiar, né, a nossa vontade para seguir o bem, porque a nossa razão sabe o que é o bem. Então, através da razão, a gente vai perseguir o bem e conseguir com isso uma vida virtuosa, uma vida ética. Também existia a concepção naturalista, aonde, para ter uma vida virtuosa,
nós teríamos que nos espelhar na natureza. Nós teríamos que seguir a natureza, o cosmos e também, né, a nossa própria natureza, o nosso ethos, porque nós também fazemos parte da natureza. Inclusive, o filósofo Pitágoras, acho que eu já citei isso para vocês, não é mesmo? Tinha uma concepção muito interessante, que era: repare o céu à noite, como que as estrelas nos dão uma impressão de tranquilidade, né? De aquela imensidão, não é mesmo? Como é que tem uma harmonia naquilo tudo, né? No movimento dos astros e tal. Ou seja, nós teríamos que imitar a natureza para termos, né, uma vida virtuosa. E a outra concepção seria a inseparabilidade entre ética e política. Ou seja, só é possível uma vida ética, feliz, justa, bela, se você compartilhar esses valores, essas virtudes, com os outros membros da sociedade, né? Ninguém vai ser feliz, né, sozinho, ninguém vai ser justo sozinho, certo? Portanto, fazendo um resumo de tudo isso, né, ética seria a educação da nossa vontade, a educação do nosso caráter, pela razão, a razão educando a nossa vontade para uma vida justa, bela e feliz, certo? Nós vamos agora ver diversos exemplos de como que a ética pode ser, como a gente pode pensar a ética no nosso mundo de hoje. Vocês vão assistir um vídeo sobre o primeiro bebê de proveta do mundo, né? O primeiro bebê de proveta de 1978. Né? Esse fato científico vai inaugurar uma questão premente para os nossos dias de hoje, que é a bioética. A bioética já está se transformando num novo ramo da filosofia, não é mesmo? E eu queria que vocês, então, dessem uma olhadinha nesse vídeo. Vamos nós? 25 de julho de 1978. Louise Brown, o primeiro bebê de proveta, fez história quando nasceu em Londres. Filha de Leslie e John Brown, a pequena Louise pesou 2,6 kg e nasceu de uma cesariana. Na época, estimou-se que o método de fecundação in vitro ajudaria entre 20% e 50% das mulheres estéreis a engravidar. Nos anos seguintes, nasceriam milhares de bebês de proveta. E seus pais se lembrariam daquele 25 de julho de 78, quando o nascimento de Louise lhes deu esperanças de um dia terem seu próprio filho. Repare, em 1978, o mundo assombrado, não é mesmo? Poxa vida, era possível, né, você fazer uma fecundação dentro de um tubo de ensaio, a fecundação in vitro. E de lá para cá, claro que os avanços da ciência, né, foram muito grandes, e hoje a gente já sabe, né, que é possível, por exemplo, determinar o sexo, né, das pessoas com grande probabilidade de acerto. Agora, pense bem, até que ponto isso seria ético? Ou seja, até que ponto nós temos o direito de determinar o sexo de uma pessoa que está para nascer, ou então a cor da pele, ou então o tipo físico. Repare só, isso é uma questão que concerne a ética. Um outro assunto muito famoso, muito badalado, seria a ética na política. Brasil, 1992, nós tivemos um amplo movimento, né, movimento de ética na política, da qual os jovens participaram ativamente, né, lá os chamados caras pintadas, né, e nós tivemos a renúncia de um presidente da República por causa de questões, né, que seriam questões anti-virtude, questões absolutamente, né, de corrupção, né, o presidente não conseguiu terminar o seu mandato, dado a pressão popular. Eu também teria um vídeo para mostrar para vocês. Vamos lá? 29 de dezembro de 1992. O presidente Fernando Collor de Mello renuncia minutos antes de o Congresso decidir afastá-lo e proibi-lo de ocupar cargos públicos durante 8 anos. Foi uma das mais graves crises da nova República Brasileira. Os rumores sobre uma grande rede de corrupção no governo circulavam desde o ano anterior. Em abril de 92, Pedro Collor, irmão do presidente, denunciou o chamado esquema PC, uma rede de tráfico de influência comandada por Paulo César Farias, amigo do presidente e seu caixa na campanha eleitoral. A partir daí, surgem novas denúncias de irregularidades no governo.
Em maio, o Congresso cria uma CPI para investigar as denúncias. Os estudantes de rosto pintado vão às ruas pedir o impeachment do presidente. Os protestos logo tomam conta de todo o país. Vocês repararam que isso aí é uma vitória política muito grande, né? Quer dizer, quando a população, né, vai cobrar uma postura virtuosa, né, uma postura ética dos seus governantes. Quer dizer, isso aí foi um momento grandioso, né, dentro da história do Brasil. Turma, mas a ética não é só essas coisas assim que podem parecer distantes, né, como, por exemplo, né, a questão científica, a questão política. Nós podemos aplicar a ética na coisa mais prosaica, na coisa mais cotidiana ali do nosso dia a dia. Por exemplo, uma questão que necessita, né, muito, né, de uma conduta ética é a questão do trânsito. Você sabe que aquele cantor, o Caetano Veloso, uma vez eu me lembro, o Caetano fala assim que hoje em dia seria muito importante a gente fazer uma campanha para as pessoas pararem no sinal vermelho. Olha que absurdo, se você não respeita o sinal vermelho, se você não para no vermelho, você não tem direito aos verdes, né? E ele dizia isso irritado e tal. O próprio Caetano depois ele compõe uma música, né? Uma canção chamada Podres Poderes, onde ele começa, né, justamente, né, dando uma bronca. Ele começa falando, né, como é que nós somos uns boçais, quer dizer, nós somos uns burros, né, uns malucos, porque a gente não para no farol vermelho. E eu queria que vocês escutem esse trechinho, né, o início da música Podres Poderes, do Caetano Veloso. Enquanto os homens exercem seus podres poderes, motos e fuscas avançam em sinais vermelhos e pernas verdes, somos uns boçais. Querer gritar 700 mil vezes como são lindos os burgueses e os japoneses, mas tudo é muito mais. Será que nunca faremos senão confirmar a incompetência da América Católica, que sempre precisará de ridículos tiranos? Será que esta minha estúpida retórica terá que soar, terá que se ouvir por mais de um ano? Você sabe que tem um outro exemplo com canção também, né? Você vê como é que os músicos aí parece que estão interessados, né, em divulgar essa questão. Tem uma canção chamada Rua da Passagem, do Lenine e do Arnaldo Antunes, que é muito interessante, né? Refrão, ela fala que todo mundo tem direito à vida, todo mundo tem direito igual e no trânsito, gentileza é fundamental. Quer dizer, repara quantas vezes, né, no trânsito a gente assiste isso, né? Problemas, né, que são problemas menores, problemas bobos mesmo, que pela falta, né, dessa gentileza, se transformam muitas vezes, né, numa questão terrível, tem até, né, enfim, crimes, né, por causa de questões de trânsito. Eu queria também, né, usar essa música como exemplo. Preste atenção na canção, que é muito interessante. Os curiosos atrapalham o trânsito, gentileza é fundamental. Não adianta esquentar a cabeça, não precisa avançar o sinal. Dando seta pra mudar de pista ou pra entrar na transversal. Pisca alerta pra encostar na guia, para a brisa, para o temporal. Já buzinou, espere, não insista, desencoste o seu do meu metal. Devagar pra contemplar a vista, menos peso no pé do pedal. Não se deve atropelar cachorro, nem qualquer outro animal. Todo mundo tem direito à vida e todo mundo tem direito igual. Todo mundo tem direito à vida e todo mundo tem direito igual. Gostaram da canção? Repararam como é que uma conduta ética ela pode ser incentivada até assim, né? Meios de comunicação, né? Música, uma coisa que todo mundo gosta, né? E você ouvindo aquele recado, poxa vida, se aquilo está tocando no carro tal, você vai, né? Até a sua tendência é se cuidar mais. Aliás, a gente poderia lembrar daquela questão da heteronomia e autonomia. Sabe como? Repare. Se você respeita as leis de trânsito só por causa do medo da multa,
e repara que isso acontece, né, com uma grande parte dos motoristas, você não está tendo autonomia. Você justamente está vivendo na heteronomia, ou seja, você respeita por causa do medo que você tem de ter que pagar lá a multa, né? Algo que vem de fora. Já o motorista, que seria um motorista, né, virtuoso, autônomo, não é mesmo? Ele já entendeu que é preciso cumprir as leis de trânsito, porque senão, né, claro, vira um caos, né, tudo. Teríamos ainda um outro exemplo, que é do consumo. Repara, todo mundo é consumidor, certo? Agora, como a gente poderia nos orientar, né? Como nós poderíamos nos orientar para um consumo ético? Repara que isso é uma questão cada vez de maior importância. Por exemplo, se você sabe que existe um produto, né, que polui o meio ambiente, se você sabe que existe um produto que degrada a natureza, você vai continuar comprando esse produto? Não, você teria que fazer um boicote. Se você sabe que tem um produto que usa trabalho escravo ou semi-escravo, você teria que fazer um boicote a esse produto. E outra coisa também, coisa da publicidade. Você já reparou que a publicidade, ela o tempo todo está nos incentivando a comprarmos. Até é dito que a publicidade consiste numa técnica, veja que interessante, diz que é uma técnica de fazer você gastar aquilo que você não tem para comprar aquilo que você não precisa. Não é legal isso? Você já reparou o tanto de coisa que a gente tem em casa, que a gente comprou absolutamente sem precisar? Depois a gente até fala, pô, mas por que eu trouxe isso aqui para casa? Não preciso, nunca usei, não é mesmo? Quer dizer, nós temos essa coisa do consumo, né, do consumismo. Só que isso tem que ser pensado. A publicidade, ela não pode, né, ser assim inescrupulosa, porque, por exemplo, as crianças não têm ainda consciência crítica para entender que determinados produtos, né, elas não têm acesso, por, enfim, é uma limitação econômica mesmo. As classes, né, também menos favorecidas socialmente, economicamente, também, né, sofreriam com isso, porque, claro, não é tudo que você pode comprar e, é claro, não é tudo que você precisa, não é mesmo? Bom, tem um site que eu vou sugerir para vocês, um site na internet, www.adbusters.com. É um site muito interessante que critica, não é mesmo, essa coisa da publicidade, né? Como a publicidade, ela é violenta, ela é assintosa, ela o tempo todo está, né, fazendo você comprar, sem pensar nessa questão do consumo. Eu tenho aqui ainda uma estatística muito interessante que eu gostaria que vocês prestassem atenção. Para quem acha, não é mesmo, que a fome no mundo, que o saneamento básico, a educação, né, não teria dinheiro para realizar essas coisas, reparem essas estatísticas. Olha que dados impressionantes. Gastos da Europa e dos Estados Unidos todo ano com aquilo que a gente poderia considerar, por exemplo, supérfluo. Só de perfume é 8 bilhões de dólares. Né? De cosméticos, 12 bilhões de dólares. Comida para animal doméstico, animalzinho de estimação, 17 bilhões de dólares. E fechando a estatística, né, a coisa mais impressionante de todas, 780 bilhões de dólares todo ano são gastos em armamento, né, enfim, armas, né, produtos para fazer a guerra. Não é um absurdo? Ou seja, nós teríamos, né, condição, claro, de resolver a fome, a educação, saneamento básico no mundo, não fosse o consumo, não fosse esse impulso, não é mesmo, que leva os países a se armarem, né, tal, com medo das guerras e tal. Chegamos ao final de nossa aula e agora, né, as nossas dicas de estudo. Fique atento. Nossa dica de estudo de hoje, né, é uma atividade prática. Gostaria que você prestasse atenção, sobretudo nessas coisas assim mais cotidianas, como o consumo, como, por exemplo, né, a questão aí do trânsito, que você prestasse atenção em como agir eticamente nessas questões. Posso contar contigo? Outra coisa, queria que vocês fossem dar uma olhadinha naquele site que eu falei para vocês, www.adbusters.com. Valeu, moçada. Até mais, até a próxima aula.
O tema da aula de hoje foi Da Moral para a Ética. O professor Fernando nos falou sobre a origem da ética. A nossa vontade, recebendo a educação da nossa razão, nos conduz a uma vida justa e feliz, uma vida ética. Vimos o que é ser um sujeito autônomo. Sujeito autônomo é aquele que entendeu que a decisão parte de dentro dele. Para uma vida ética, ele não espera a lei, ele consegue verificar as limitações e agir virtuosamente. Aprendemos qual a necessidade da ética em nossas vidas. Nós vimos que a ética está em praticamente todas as atividades humanas e ela deve ser pensada nesse sentido. Até a próxima aula.